Você provavelmente nunca ouviu falar de SML, e se você não conhece, que bom, porque esse canal aparentemente infantil chega a ser tão bizarro que já virou notícia internacional quando ele quase fez uma criança se desviver. Mas apesar de quase ninguém saber o que é isso no Brasil, na terra da desgraça, os Estados Unidos, SML é gigante. E quando eu digo gigante, eu digo bilhões de visualizações, quase 2 décadas de história e uma comunidade de fãs tão bizarra que merece um vídeo inteiro só pra explicar o que diabos ela é. Então, antes de tudo, o que é SML? SML, ou Super Mario Logan, é um canal que nasceu em 2007, quando um americano chamado Logan 30 Acre começou a postar vídeos usando bonecos de pelúcia do Mario. No começo era a coisa mais inocente do mundo, tipo um garoto brincando de bonecos na frente da câmera. Só que com o tempo o cara chamou o irmão, chamou os amigos e transformou aquilo numa espécie de sitcom. Cada boneco de pelúcia virou um personagem com nome, personalidade e história própria, como se fosse um machinima que a gente tinha aqui no Minecraft. Tinha o Mario, que era dono da casa e pai de todo mundo, tinha o Bowser Jr., o filho problemático, tinha o chefe Pipi, o empregado que sofre o tempo inteiro, e mais pra frente, o personagem que ia definir o rumo do canal, o Jeff. E aqui já dá pra você prever que vai dar algum problema. Você tem bonecos de pelúcia do Mario, que é o jogo mais family friendly que existe, fazendo cenas de humor adulto, humor negro e às vezes coisa até mais pesada do que isso. É como se alguém pegasse os fantoches do Dango Balango, e só os raízes vão saber o que é Dango Balango, e colocasse eles pra fazer um show do Léo Lins. Bom, alguma hora isso ia dar merda. Mas enquanto não deu merda, era um sucesso tão grande que gerou um problema muito grande também. O problema era, quem é dono desses personagens? Porque tecnicamente, o Mario, o Bowser e a Peach pertencem à Nintendo. E a Nintendo, obviamente, cedo ou tarde ia perceber que a marca dela estava sendo usada para fazer conteúdo que não é de criança. E foi literalmente isso que aconteceu. Em fevereiro de 2021, o Logan recebeu uma carta de cessar e desistir da Nintendo, proibindo o uso de pelúcias do Mario, do Bowser e da Peach. Só que o cara não podia simplesmente parar o canal do nada. Então ele fez a coisa mais desesperada possível. Ele simplesmente substituiu os personagens de pelúcia por bonecos humanos genéricos. Aí, tipo, se o Mario virou Marvin, Bowser virou Braxton, e assim por diante, fazendo só cópias dos personagens. Só que esse não foi o único movimento estratégico do canal para sobreviver. Durante anos, o SML foi acusado de fazer humor pesado demais para a estética de conteúdo infantil que ele usava. O que é a receita de bolo para o YouTube desmonetizar o canal. E foi o que aconteceu. Em 2018, o canal perdeu as ferramentas de monetização, ficando incapaz de receber dinheiro pelos vídeos. O motivo oficial que o canal deu na época foi um personagem chamado Craig, o Diabo. Só que o próprio Logan, quando pedia revisão manual para o YouTube, recebia a resposta de confirmado por revisão manual em questão de segundos. O que é tecnicamente impossível se alguém realmente tivesse revisado o conteúdo. O que levava à conclusão de que o sistema estava simplesmente confirmando a decisão sem olhar de novo. E foi aí que uma parte dos fãs descobriu o que realmente estava acontecendo. Um grupo de fãs insatisfeitos, liderados por um usuário conhecido como Skip Deep, estava denunciando em massa praticamente todos os vídeos do canal, tanto do Super Mario Logan quanto do canal irmão Super Luigi Logan, forçando a desmonetização inteira. Ou seja, quem estava lutando para acabar com o canal eram os próprios fãs que surtaram e estavam usando o sistema de denúncia do YouTube como arma. Só que o verdadeiro motivo em qual boa parte da comunidade voltava a culpa era outro, o Jeff. E é aqui que a história precisa de um tom mais sério por um momento. Em 2017, quando o SML lançou um episódio chamado Jeff's Tantrum, em que um personagem, durante um ataque de raiva por causa de um jogo que custava $3, encena uma cena de suicídio sem nenhum aviso no início do vídeo alertando sobre o conteúdo. Pouco tempo depois, uma reportagem de TV nos Estados Unidos trouxe o caso de uma mãe que descobriu que o filho dela, uma criança de 7 anos, tinha tentado reproduzir em casa o que ele viu no vídeo. E eu não vou nem entrar em detalhes sobre como a cena é, porque não é legal, né, rapaziada? Ainda mais tendo em vista que teve o envolvimento de uma criança aí. O que importa é o resultado. Um vídeo feito supostamente para ser engraçado, do nada causou quase uma tragédia real dentro de uma casa de verdade. Eu acho que é bem justo
alguém vir aqui falar que, bom, a culpa é do pai que não vigia o que o filho assiste e deixa ele ver qualquer coisa na internet. E eu acho bem justo, é um posicionamento que faz sentido, mas também é muito justo dizer que um criador de conteúdo que usa uma estética de bonecos de pelúcia atrai naturalmente um público infantil tem alguma responsabilidade de colocar um aviso claro quando o vídeo é mais pesado, ou então de ter uma noção de que não pode colocar uma coisa pesada quando seu público é infantil. E foi exatamente esse o ponto que a mídia levantou, tornando esse o momento mais frágil da história do canal. Só isso já seria motivo para um vídeo inteiro. Mas eu disse que a comunidade do SML ela é bizarra, e é agora que eu vou tentar discorrer um pouco sobre isso. Existe algo que talvez seja mais estranho do que o conteúdo do próprio canal. A quantidade de gente que dedica tempo real da vida documentando cada detalhe da história do SML. Primeiramente tem a wiki oficial da comunidade, que é basicamente uma enciclopédia gigante, catalogando cada personagem, cada era do canal, cada mudança do elenco, até que nada muito diferente do que qualquer outra wiki de série ou desenho. Só que alguém, em algum momento, pensou, pô, eu acho que isso não é documentação suficiente. E foi aí que nasceu a Terrible SML Videos Wiki. Bom, essa wiki foi criada em dezembro de 2021 por um usuário com o nome Short Buzz Shorty, com um objetivo bem específico: catalogar exclusivamente os episódios que os fãs consideram uma bosta ou meio merda. E não é uma wiki sobre o SML, é uma wiki sobre os piores momentos do SML. Já tem mais de 140 páginas, cada uma analisando um episódio específico, explicando por que aquele episódio é ruim, o que deu errado no roteiro, se a atuação ficou fraca, se a piada não funcionou, e comentando até quando uma thumbnail parece que foi feita por IA. Sinceramente, eu não preciso nem dizer o que falta pra essa gente. E não para por aí. Além dessa wiki, entre aspas, séria, catalogando os fracassos, também existe um site chamado SML Wiki, que é uma paródia de terror completa do site oficial. Novamente, eu não preciso nem dizer o que falta pra essa gente, mas esse site é mais bizarro ainda porque ele é relativamente bem feito e é realmente pensado pra te dar medo. Tem um vídeo brasileiro bem legal que eu vou botar aí pra vocês verem, vou deixar o link na descrição caso alguém queira saber. Enfim, por mais simples que o conteúdo do SML pareça ser, na verdade, o SML é um dos conteúdos mais bizarros e que mais deu merda nos últimos tempos. Pra quem acha que o YouTube brasileiro tá ruim com thumbnail apelativa pra criança, relaxa que tem como piorar ainda. Pra quem reclama do Felipe Neto aí, com certeza tem um cara muito mais cabuloso lá nos Estados Unidos.